Deixa eu te poupar aqui de medo e de confusão. Se você precisa ficar decifrando se ela gosta de você, na maioria das vezes ela não gosta o suficiente. Porque interesse de verdade não é mistério e ele pode ser discreto, pode ser tímido, pode ser lento, mas ele existe em comportamento. E hoje eu vou te dar 20 sinais claros que não dependem de opinião, nem de achismo, nem de energia do universo, são sinais observáveis. Só tem uma regra, um sinal isolado não prova nada, mas vários sinais repetidos por semana é o cérebro dela te dando a resposta sem falar nada. E no final eu vou te dar um teste simples de 72 horas que acaba com a dúvida sem nenhuma humilhação, sem joguinho e sem você virar um detetive. Presta atenção no sinal 9 e no 17, que são os que mais enganam gente boa, tá? O que eu trouxe aqui foi um estudo que demorou eu juntar tudo para você, uma aula bem completa, tá? Se eu pudesse ter descoberto isso há muito tempo atrás, eu diria que hoje em dia eu teria tido menos problemas como eu tive antigamente. Então, eu estudando, eu vi, caramba, isso realmente faz sentido. A neurociência estudou isso, foi comprovado. Então, eu estou vindo aqui realmente trazer conteúdo validado para você. Então, vamos começar com o porquê em uma linguagem simples. Antes dos sinais, você precisa entender uma coisa bem básica sobre o cérebro e sobre relações. Atenção, tempo e esforço são recursos caros. O cérebro investe em recursos onde ele sente um valor, economiza onde ele não sente. Então, quando alguém gosta de você, ela vai aparecer assim, tá? A pessoa cria uma ponte, ela mantém uma continuidade, ela tenta reduzir ruído e se aproxima. E quando essa pessoa não gosta de você, vai parecer assim: a pessoa reduz o investimento, deixa você no sempre no talvez, corta a conversa sempre e vai criar uma distância. E tem um detalhe importante: às vezes ela pode gostar de conversar, de flertar, de receber atenção, sem gostar de você, tá? Do jeito que você quer. Isso acontece porque existe diferença entre eu quero agora e eu quero construir algo. Então a neurociência explica isso de uma forma diferente e simples. Querer é uma motivação, não é sempre igual a gostar, que é o famoso prazer, o valor real. Então a pessoa pode sentir impulso por validação, ainda assim não ter a intenção de algum vínculo. Traduzindo para você, ela pode gostar do que você oferece, ela pode gostar da atenção, você está sempre dando atenção para ela, sempre elogiando, sempre presente com ela, sem gostar de você como um parceiro, né, como um namorado, como um esposo, e você vai reconhecer isso nos sinais que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Então, para você não ficar paranoico, eu quero que você use 3 filtros aqui enquanto você ouve cada sinais. Primeiro é a frequência. Isso acontece sempre ou foi apenas um dia ruim? Segunda, duração. É um padrão de semanas ou foi só uma semana típica que isso aconteceu? Terceiro é o reparo. Quando falha, ela tenta consertar ou simplesmente some ou não aceita isso como uma obrigação. Então, se você usa esses filtros, você não cai em uma interpretação injusta. Então, agora sim, vamos para os 20 sinais. Eu vou te entregar os sinais em blocos, então no final de cada bloco eu vou te dar uma pergunta de realidade para você não se enganar mais a partir de hoje. Vamos para o bloco um, tá? Que é o bloco da conversa, da iniciativa e do interesse real. Sinal um é você inicia quase tudo. Então, como isso aparece? Se você não puxa, não acontece nada. Se você não puxa a conversa, não vai ter conversa. Simples assim, tá? Cena do dia a dia, você para de mandar mensagem só para ver como é que vai ser e passa 3 a 4 dias e é um silêncio total. Porque isso é claro, porque o interesse cria movimento. Mesmo tímido, cria algum movimento. Então, a neurociência vai explicar isso de primeira. Se o cérebro dela te considera valioso, ela te traz para frente da mente com mais frequência. Se você some e ela nem percebe isso, é porque você não está ocupando o espaço. Não é crueldade aqui, é uma prioridade mental. Então guarda esse, porque muita gente confunde que ela responde rápido com ela se importa, porque responder rápido não é uma iniciativa. Segundo sinal, ela responde, mas não vai construir uma continuidade. Como isso aparece, ela vai responder suas mensagens, mas não puxa assunto, ela não abre uma nova oportunidade de assunto também, ela não deixa algum gancho, alguma frase que você possa continuar a conversa. São respostas bem curtas, tipo ok, beleza,
Famoso risos, risos, kkk, e é somente isso. Então, como é essa cena, tá? Você pergunta como foi seu dia, e ela simplesmente responde normal, ponto final. É só isso. Porque isso é claro. Quem quer construir faz a conversa realmente andar, mesmo com pouco tempo. A neuro aqui é simples. Conversa é investimento de atenção. Quando a mente não vê valor, ela encerra rápido para economizar energia. E dentro desse sinal 2 e do sinal também de comunicação, observa sempre se ela está sempre com o celular, sempre respondendo às outras pessoas. Quer dizer, tá claro aqui, tá? Você não é interessante para aquela pessoa, tá? E tá tudo bem. Você não nasceu para ser a pessoa pica da galáxia, foda. Você não nasceu para agradar todo mundo, tá? Então, aceite a rejeição, aceite que ela não te quer, que você não foi interessante para ela e parte para a próxima, tá bom? Vai conhecer outra pessoa. Quanto mais rápido você perceber que você não é interessante para aquela pessoa e mais rápido você partir para conhecer outras pessoas, melhor ainda para a sua saúde mental. Recordando aqui, tá? Eu não estou trazendo opinião pessoal. Eu estou trazendo aqui a neurociência para você entender melhor, tá? Vamos para o terceiro sinal, tá? Que ela não tem curiosidade nenhuma sobre você. E como isso aparece, tá? Você sabe a vida dela e ela não pergunta nada da sua. Quer, quer ver um exemplo de cena? Você conta que está com um desafio no trabalho e ela muda rapidamente para o assunto dela. Porque isso é claro. Curiosidade é sinal de que você quer entender você por dentro, tá? A neurociência explica isso. Quando algo importa, o seu cérebro quer mapear aquilo. Ela pergunta, ela lembra, ela conecta pontos. Sem curiosidade, geralmente você não entrou no radar como prioridade daquela pessoa. Quarto sinal, ela não lembra do que você falou. Como isso aparece, você contou algo importante e ela esquece repetidamente, tá? É o exemplo de cena, então? Você disse que faria uma entrevista, ela nunca pergunta como foi a entrevista, se você conseguiu um emprego. Isso é claro. Esquecer pode acontecer, mas esquecer o que importa repetidamente é sinal de baixo envolvimento. A neurociência, então, a memória fica mais forte quando tem um valor emocional. Sem valor, vira um ruído e isso escapa. Então, nesse bloco, tá? Se você parar de iniciar por 72 horas, existe alguma vida vindo do lado dela? Se a resposta for não, você já tem um dado, você já tem a resposta. Agora vem um bloco que mais dói, tá? Porque envolve tempo e tempo é a moeda mais honesta que existe. Vamos para o quinto sinal, que faz parte do segundo bloco. Ela nunca abre espaço no tempo dela. Como isso se aparece, ela vai falar que está sem tempo. Esse é o sem tempo eterno, mas sem tentativa real de isso encaixar. Se ela não está sem tempo, geralmente, se ela estiver interessada com você, ela vai dar uma opção, falar: Hoje eu não posso, a semana está corrida, mas eu posso, por exemplo, na próxima segunda-feira, vai dar muito certo para a gente se ver". Você percebe? Exatamente, porque se ela não te dá um espaço, ela realmente não te vê como uma pessoa interessante, não te vê como uma prioridade para estar se conhecendo. Um exemplo de cena, você sugere um café e ela responde: "Essa semana está impossível", e ela não oferece nenhum sábado de manhã, nenhuma opção, nenhuma data, nenhum horário. E porque isso é claro, pessoa interessada não só diz: "Não pode", ela tenta achar o quando isso pode acontecer. A neurociência, ela vai dizer que quando algo é valioso, o cérebro faz uma engenharia e ele vai rearranjar as coisas. Quando não é, ele coloca como uma opção. Então ela vai deixar você na prateleira e vai ver qual é o melhor momento que pode tirar você da prateleira. E isso não é legal para a sua saúde também emocional, tá? O sexto sinal é, ela desmarca e não remarca. E como isso que aparece, é claro, tá, que imprevistos existem. O sinal aqui é que a pessoa, ela cancelou e simplesmente sumiu. Quer ver um exemplo de cena? Não vou conseguir hoje e depois nada, nem proposta, nenhum reforço. Porque isso aqui é claro. Quem quer manter vínculo tenta restaurar uma continuidade. Como a neurociência explica isso? Continuidade é um cuidado. Se a mente dela está invertida, ela sente a quebra e corrige. Se não está, a quebra vira saída confortável. E o sétimo sinal é: tudo com ela fica no famoso talvez. Como se parece, ela vai falar qualquer dia, talvez, vamos ver,
depois combinamos. Quer entender melhor então essa cena? Vocês falam de se encontrar há semanas e nunca fecha, nunca dá certo. Por que isso é claro? Porque o talvez eterno é uma maneira de não dizer não e ainda assim não se comprometer. E a neurociência também explica isso, tá? Manter você no talvez, mantém opção com custo mínimo. Esse sétimo sinal é onde muita gente se humilha tentando merecer uma data. Não caia mais nessa a partir de hoje. E o oitavo sinal, ela aparece quando está entediada ou quando precisa de você. Como ela aparece? Ela vai sumir por dias e surge em um horário vazio, por exemplo, uma tarde da noite, um início da tarde, ou quando quer atenção. Quer exemplo de cena? A semana inteira, sem data, e sábado, às 10 para meia-noite, ela te manda o famoso oi sumido. E por que isso é claro? Isso é o uso de você como um alívio, como uma rota de escape, e não como uma escolha. Você não foi escolhido, tá? Você foi a melhor opção que ela teve naquele momento, para talvez conseguir o que ela quer, tá? Não vou usar essas expressões, tá? Na neurociência, o que vai explicar sobre isso, tá? Existe um comportamento que prende muita gente, que é a recompensa imprevisível que está já dentro dos relacionamentos, que eu já falei que isso acontece muito com o sexo. Quando a pessoa aparece do nada como uma migalha, isso pode viciar você em uma esperança. Então esse padrão aqui é parecido com reforço de razão variável. Você não sabe quando vem, então você tenta isso sempre de novo. Então quando ela não pode, ela vai propor uma alternativa, tá? Se ela não propõe nunca, você não está na agenda dela. Você simplesmente está no que sobrou e você está simplesmente aceitando novamente migalhas, tá? Então, no próximo bloco agora, eu vou te mostrar o que separa de ela é ocupada, de ela não se importa. São os micro convites de conexão. Esse bloco 3, que tem mais sinais, vai ser relacionado à presença, a micro conexões e como ela responde o seu oi emocional, tá? Então, o nono sinal, que faz parte do bloco 3, ela ignora seus convites pequenos de conexão. Como isso se aparece? Você manda um meme, você manda um carinho, uma pergunta simples e ela não entra. Você, por exemplo, uma cena, você envia algo que tem a ver com vocês, ele responde com um emoji seco ou simplesmente não responde. Porque isso é muito claro aqui. Relacionamento nasce desses microvínculos. A neurociência, ela vai falar que vínculo se constrói com o ping-pong emocional aqui. Quando você oferece um ping e o outro não devolve, o cérebro aprende que não vale a pena investir. Vou trazer um estudo aqui de Gottman, tá? Que chama esses convites e bits, pedidos pequenos de conexão. Então, casais saudáveis tendem a responder a esses convites virando na direção do outro, chamado turn throughout, que no caso o casal não estão ignorando. Então, se você só guardar um sinal dessa lista inteira, guarda o nono, porque ele mostra investimento emocional, não só uma educação. E o décimo sinal, ela conversa, mas não te inclui na vida real. Como aparece, você fica num tipo um compartimento, tá? Ela não vai te integrar, ela não vai compartilhar o mundo dela. Um exemplo, mesmo conversando e você não conhece a rotina dela, você não conhece os amigos dela, não existe essa uma vida concreta. Porque isso é muito claro, porque integrar alguém é uma forma silenciosa de dizer que você faz parte. A neurociência vai explicar isso também. Quando a pessoa enxerga um futuro, ela começa a encaixar você nos cenários. Então, quando não enxerga, ela mantém você fora desse mapa social. O 11º sinal agora, ela evita ficar a sós com você. Como isso se aparece? Ela só topa se for em grupo, ou sempre em contexto que diluem essa intimidade. Por exemplo, ela aceita um rolê com os amigos, mas foge do encontro a dois com você. Porque isso é claro, a dois é algo mais íntimo e exige mais intenção. A neurociência vai explicar que proximidade aumenta exposição emocional. Então, se não há interesse, o cérebro escolhe ambientes com menos pressão. O 12º sinal é que o corpo dela mantém uma distância conscientemente, tá? Como se parece, é uma distância física. Corpo virado para fora, pouco contato visual com você e uma postura pronto para ir, para sair. Uma cena, vocês conversam e ela está com o tronco apontado para a saída e não está apontado para você, tá? Porque isso é claro, a aproximação e evitação é um comportamento muito básico que o corpo se orienta para o que quer e se afasta para o que não quer. A neurociência vai explicar que antes de você pensar,
seu corpo vai dar micro decisões, distância repetida, geralmente é desconforto ou desinteresse, tá? Que é um medo, trauma. Então sempre olhe para o padrão e para o contexto. Então ela te dá sinais de prazer realmente estar com você ou simplesmente ela está te tolerando, porque tolerar não vai sustentar um romance. Agora vem um bloco também que muita gente evita falar, que é intimidade e investimento. Aqui onde ela pode ser confusa, tá? E isso vai cair por terra a partir de hoje. Dentro desse bloco, que é o quarto bloco, vamos para o sinal 13º. Ela evita toque, tá? Ou endurece quando isso acontece. Quando isso aparece, ela não inicia contato e vai parecer realmente desconfortável com uma aproximação física, tá? Cena, o abraço é algo mais duro e a saída é muito rápida. Por que isso é claro? Porque toque é um marcador de conforto, é um marcador de vínculo. A neurociência explica que toque aproxima, então quando o cérebro não quer uma aproximação, o corpo vai recuar. Pode ser limite pessoal, então observe se ela é assim com todo mundo ou é somente com você, tá? O 14º sinal agora, ela mantém tudo na superfície. Como isso vai aparecer? Uma conversa segura, zero emoção, zero profundidade, zero vulnerabilidade. Como é uma cena no dia a dia sobre isso, tá? Sobre o 14º sinal. Você tenta falar de algo mais pessoal e ela vai mudar de assunto ou faz piada sobre isso para acabar escapando. Porque isso é claro. Intimidade é construir confiança com pequenas aberturas. Se isso nunca acontece, não é timidez eterna, é falta de vontade ou indisponibilidade emocional. Na neuro, é simples, tá? Profundidade exige risco. Se o cérebro não quer investir, ele mantém o contato no modo social básico. Chegamos então ao 15º sinal, que quando você demonstra interesse, claro, ela simplesmente esfria. Como isso aparece, você elogia ela, chama para sair, demonstra intenção e ela sempre recua. Como isso vai acontecer? Você diz, eu gosto de você, e ela some ou simplesmente muda o tom. Porque isso é algo bem claro, tá? Quando o seu interesse virar algo real, ela sente pressão e vai criar uma distância. A neuro é algo muito simples, tá? Se não é recíproco, a aproximação aumenta o desconforto. A saída aqui mais fácil é recuar. O 16º sinal é ela não repara quando te magoa, tá? Como aparece, tá? Ela te dá uma patada, some, te deixa confuso e não tenta consertar. Como isso acontece? Você diz que isso me pegou e ela responde, você é muito sensível e simplesmente encerra, tá? Porque isso é muito claro. Reparo é um investimento. Quem se importa com o vínculo tenta reduzir o dano, não quer ferir outra pessoa. Na neurociência é muito simples também. Reparar custa ego e tempo. Se a pessoa não vê valor em manter, ela não vai gastar esse custo com você. Então, quando você se aproxima com honestidade, ela se aproxima também ou ela simplesmente foge de você? Se ela foge sempre, você não vai ter futuro ali, tá? Vai ter simplesmente uma conversa. E agora vem um bloco final, que é o mais objetivo, que é respeito e futuro. Aqui você vai parar de achar e começar a saber. Você vai ter realmente a razão que não vale a pena continuar conversando com ela, tá? Esse quinto bloco, então, vai realmente entrar respeito, reciprocidade e o futuro. O 17º sinal, ela não fica feliz com as suas vitórias, tá? Como isso vai parecer? Você compartilha algo bom e ela vai minimizar, ela vai mudar de assunto ou responde frio. Começa a cena, por exemplo, conseguir uma vaga de emprego e ela fala legal e volta para ela, tá? Porque isso aqui é claro também. Alguém que te quer perto tende a sentir você como parte do time. Vitória sua vira vitória também dela, não vira simplesmente um ruído. A neurociência é simples, tá? Vínculo saudável gera uma torcida natural. Indiferença repetida é um sinal de que você não está no coração do interesse dela. Esse é o sinal que muita gente ignora porque pensa que ela é só séria, ela é só tímida, mas a repetição dela destrói a autoestima sua também. O 18º sinal, ela te deixa em espera e exige acesso quando ela quer. Como isso se parece, ela some sem aviso, volta como se nada aconteceu e quer a sua atenção na hora. Normal isso acontecer, tá? Ela vai sumir por 2 dias, ela volta como, e aí? E se você não responde rápido, ela vai reclamar. Porque isso é claro, isso é um desrespeito de energia e tempo. Neurociência aqui é simples, tá? A rejeição e abandono dói. Então o cérebro registra exclusão como sofrimento real.
Então, quem se importa tende a reduzir esse tipo de sofrimento no outro. Ele vai avisar, vai explicar, vai reparar. Quem não se importa, deixa você simplesmente no suspense. E o 19º sinal, você é a opção, você não é uma escolha, tá? Como isso se parece, ela mantém um contato mínimo com você para não te perder, porque ela tem outras opções, mas nunca te escolhe de verdade. Quer entender melhor? Quando você se afasta, ela reaparece só para puxar você de volta para esse banco de reserva, tá? Porque isso é muito claro. Isso se chama manutenção de recurso, não a construção. Possivelmente ela está vendo que está ganhando alguma coisa com você, tá? Seja o tempo, seja dinheiro, tá? Também, seja status também, talvez ela esteja com você por status. E manter isso no banco é muito melhor para ela, porque ela também vê isso em outras pessoas como um recurso. A neurociência aqui entra uma parte simples, tá? Esse padrão prende porque é imprevisível. Às vezes ela vai dar migalha, às vezes ela some. O imprevisível prende muito mais do que algo que é previsível. É o mesmo princípio da recompensa variável que eu falei nessa aula. E o 20º sinal, que quando você dá espaço real, ela não volta. Como isso se parece, você para de insistir com respeito, faz um convite claro e simplesmente acabou. Como isso acontece, me avisa quando quiser e ela simplesmente nunca te avisa. Porque isso é muito claro. O teste final de interesse aqui é simples. Se você empurra, existe o movimento. Se não existe, era resposta ao seu esforço, não vontade dela. A neurociência é algo simples. Motivação real vai criar uma busca. Sem busca não há intenção. Então, nesse bloco, se você desaparece por uma semana, ela vai sentir sua falta ou só sentiria o seu silêncio? Essa resposta dói, mas liberta você para conhecer uma nova pessoa. E se você está preso nesse tipo de situação, tem um motivo bem humano nisso. Rejeição dói de verdade, não é algo só emocional. O cérebro trata como uma ameaça social. Quando dói, você quer aliviar. Aí seu cérebro tenta encontrar sinais, provas, explicações, esperança. Seu cérebro simplesmente ruminando. Por que ela não me responde? Por que ela não gosta de mim? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu mandei mensagem muito cedo para ela? Será que eu mandei muita mensagem para ela? É muita pergunta no seu cérebro, tá? Que ela entrou é simplesmente o seu cérebro tentando encontrar sinais. Só que aí mora uma grande armadilha, tá? Quando a recompensa é algo imprevisível, que às vezes ela dá atenção e às vezes não, isso pode te prender mais do que alguém que age claramente com indiferença com você. Também existe uma confusão comum. Se você querer muito, a vontade, o impulso, a saudade, isso vai parecer uma prova de amor, mas querer e gostar não são a mesma coisa. Tradução: você pode estar preso em esperança e chamar isso de amor. E o teste que você vai fazer em 72 horas. O passo 1 aqui, você vai parar de ter qualquer iniciativa em 72 horas. Você não vai sumir para punir a pessoa. Você vai sumir para você se carregar também. O passo 2, no sinal, vai fazer um sinal claro. Uma mensagem simples. Eu quero te ver. Você topa um café na quinta-feira às 7 horas? E o passo 3, observe o tipo de resposta. Se vem sim, mas alternativa se não puder, existe uma intenção. Se ela responder com talvez, depois, um sumiço, aqui não existe intenção e simplesmente acabou, tá? Acabou de vez mesmo, tá? Sem briga com você, pare com essa ruminação mental na sua cabeça, sem nenhum discurso, sem nenhum textão também. E afinal, você também tem que entender o que não fazer a partir disso para você não virar refém daquela pessoa. Então você não vai virar o detetive do story, ficar olhando o story dela todos os dias. Não mande um textão educativo, tá? Não tente comprar atenção com favor, sem dinheiro ou uma humilhação. Não aceite migalha como se fosse um banquete. Você não vai negociar sua dignidade tentando convencer alguém a gostar de você. Se ela não gostar, não é a sua missão mudar isso, tá? Então eu quero que você saia daqui com uma frase que vai te proteger. Quando alguém gosta de você, você vai sentir clareza sempre. Quando alguém não gosta de você, você vai sentir confusão. Confusão constante já é uma resposta. E se esse vídeo te deu um mapa, você já não precisa mais se perder para aprender.